Você sabia que às vezes ficar calado em determinadas situações, você deve estar achando que é para se preservar, mas às vezes pode estar fazendo muito mal e você precisa se posicionar? Eu sou Carlos Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho e é desse assunto que a gente vai falar hoje num belíssimo texto. Se você está seguindo aqui, então já se inscreve, se dá um like nesse vídeo, porque ajuda bastante o canal, tá bom? O texto que a gente vai ler hoje é do site Minha Vida, né? Ele foi escrito pela Lívia D'Ambrosio, um abraço para a Lívia, que é jornalista com 7 anos de experiência em redação na área de beleza, saúde e bem-estar, expert em skincare e vivências da maternidade. Né? Então, um abraço para ela. E o título da. Ah, ela foi escrita, reportagem já a gente acha aqui. Está na área de bem-estar e o título é: Ficar em silêncio pode para evitar conflitos não é sinal de maturidade, é um atalho sutil para a autodestruição, de acordo com a psicologia. Galera, esse assunto é importante. Vamos falar porque existe muita confusão em como se posicionar e como lidar, né? A parte de relacionamento, a hora de escuta e a hora também de falar é muito importante, né? Então vamos começando aqui a reportagem. Ah, aqui ela foi publicada no dia 11 de agosto de 2025 e aqui a gente vê uma primeira foto, uma primeira imagem, né? Que são duas pessoas aqui, aparentemente num estado de negociação, conflito, um embate, né? Uma pessoa está aqui meio cabisbaixa, né? A pessoa à direita está meio cabisbaixa, reflexiva, olhando para baixo, né? E a outra pessoa, e ela está sentada, né? E a pessoa à esquerda é uma pessoa assim, está em pé, né? E como que direcionando alguma coisa, dando ordem, impondo alguma coisa, né? Então, verbalizando algo, né? Então, essa aqui que é o começo da reportagem. Então, vamos lá. Aqui começa, né? Nunca discuta com um tolo. Ele o rebaixará ao nível dele e o vencerá pela experiência. Totalmente alinhado aqui com o Creme do Milho. Uma citação atribuída ao escritor americano Mark Twain. Ao longo do tempo, esse tipo de máxima ajudou a reforçar a ideia de que evitar conflitos é sinal de sabedoria e autocontrole. Olha só. A cultura popular, o ambiente familiar e até mesmo alguns discursos educacionais têm promovido o silêncio como forma de preservar a harmonia. No entanto, o que acontece quando permanecer calado deixa de ser uma estratégia pontual e se torna um modo de vida? Alguém que evita o confronto a todo custo é realmente maduro ou apenas teme as consequências de se manifestar? Quando o silêncio se torna um hábito, ficar em silêncio não nos torna maduros, mas sim submissos, escreve o psicólogo Luiz Miguel Real Kochbani em uma coluna publicada na revista Ethic. De acordo, ele argumenta que o silêncio mantido diante da situação desconfortável, longe de garantir a harmonia, pode acabar se transformando em condenação silenciosa. Uma estratégia para começar com a intenção de preservar a paz, mas termina anulando vozes e necessidades pessoais. Esse padrão não se limita aos relacionamentos amorosos. Ele se repete no trabalho, principalmente no trabalho, nas famílias e nas amizades, onde muitas pessoas preferem se expressar não expressar. As pessoas preferem não expressar suas discordâncias para evitar tensões. Toda vez que você escolhe o silêncio como para não o causar desconforto, envie a mensagem de que suas necessidades valem menos, alerta real, e associa essa prática a uma perda progressiva de autoestima e autonomia. Raízes mais profundas, né? Do ponto de vista clínico, o hábito de ficar em silêncio pode ter várias causas. O psicólogo Mário Arzusa, citado no El Cronista, aponta que muitas pessoas evitam conflito foram criadas em ambientes que priorizavam a tranquilidade em detrimento da autenticidade. Esse comportamento costumava estar ligado à baixa autoestima, necessidade de aprovação e ao medo de rejeição. Explica. Né, ambientes muito opressores, né, aquela criança interior guardou aquilo e hoje ela não entra numa posição, num campo de posicionamento, não um campo de embate. Existe uma diferença muito grande entre as duas coisas, né? Outros indivíduos cresceram em contextos onde o conflito era associado a perigo, grito, violência, abandono. Nesses casos, qualquer confronto, pelo menor que seja, pode desencadear respostas emocionais desproporcionais. Segundo o cronista, essa dinâmica é comum em pessoas com inseguranças profundas ou histórico de traumas emocionais. Em um artigo da Universitat Berba de Catalunha, a psicóloga educacional Silvia Pérez alerta que a
evitação de conflitos é frequentemente aprendida na infância, quando os adultos usam o silêncio como forma de punição. Isso é péssimo. Quer acabar com uma infância? Faça isso com seu filho, com a sua filha. Essa prática, conhecida como lei do silêncio, gera sentimentos de culpa, rejeição e incompreensão das crianças e pode estabelecer padrões de submissão emocional que se perpetuam na vida adulta. A deriva do silêncio, né? Em seu artigo, o psicólogo Real também chama a atenção para impactos cumulativos do silêncio. Hoje você se cala em pequena discussão, amanhã engole algo maior e no final está em um relacionamento há anos, no qual a única maneira de evitar conflitos é se isolar de si mesmo. Esse silêncio prolongado afeta não apenas o relacionamento com os outros, mas também com você mesmo. A pessoa deixa de se perguntar o que quer ou precisa e passa a viver no automático, desconectada da própria voz. Além disso, o silêncio constante pode corroer os laços. Sheila Hein, especialista em gestão de conflitos de projetos de negociação de Harvard, afirma à Harvard Gazette que evitar conversas difíceis a todo custo enfraquece os relacionamentos. Não se trata de discutir o tempo todo, mas também não se trata de nunca falar sobre o que dói. Essa evitação crônica destrói a qualidade de vínculo, explica. O limite, isso está relacionado ao tratamento de silêncio? O silêncio como estratégia para evitar conflitos não deve ser confundido com o chamado tratamento de silêncio. Enquanto o primeiro é uma forma de autopreservação, embora prejudicial, o segundo é um comportamento intencional que busca punir outros com a ausência de comunicação. E é assim que o jornal, né, descreve essa prática, chamando de forma emocionalmente punitiva, que pode ser tão prejudicial quanto a agressão direta. Responder com silêncio é uma punição que você perceba, quer você perceba ou não, afirma a psiquiatra Gail Saltz, citada na mesma publicação, dando real. Pesquisa professor Kipling William da universidade, né? Purdue, mostram que ser ignorados ativa as mesmas áreas do cérebro que a dor física em ambientes familiares, como aponta o OC. O tratamento do silêncio aplicado às crianças pode ter efeitos duradouros com a autoestima e desenvolvimento emocional. Nesse sentido, embora permanecer calado por medo não seja equivalente a manipular por meio de silêncio, ambas as práticas têm um ponto em comum: a ausência do diálogo genuíno como forma de resolver tensões. As diferenças estão no objetivo e na direção do dano. Em um caso, quem se cala é prejudicado. No outro, quem é privado de ouvir a voz do outro sofre as consequências. Romper anos de silêncio não é fácil, mas é possível. O segredo está em desenvolver habilidades de comunicação assertiva que permitem expressar o que você pensa e sente sem agressividade, mas também sem se anular. O psicólogo Miguel sugere recomeçar aos poucos, falar abertamente uma conversa, declarar o que deseja, fazer um plano e estabelecer limites sutis. E do ponto de vista psicológico, também é recomendado trabalhar a tolerância ao desconforto, praticar exercícios de regulação emocional e, em casos mais graves, buscar ajuda profissional. O cronista recomenda identificar pensamentos irracionais que alimentam o medo do conflito, enquanto a Gazeta, né, reforça a importância do silêncio reflexivo, não punitivo, como ferramenta para se pensar antes de falar, sem evitar o que é importante. Ou seja, respirar, contar até 10, né? Evitar conflitos nem sempre é sensato. Às vezes é uma forma de rendição, e o preço dessa rendição pode se perder na própria voz, com o resumo real. Falar e estabelecer limites, expressar a sua opinião não é criar problemas, é respeitar a si mesmo. É alguém que não consegue lidar com a sua voz, pode não merecer a sua presença. O silêncio não garante a paz, apenas adia o conflito ou o internaliza. O verdadeiro desafio não é evitá-lo, mas aprender a enfrentá-lo sem medo, com honestidade e respeito, porque no fim das contas o que não é dito não desaparece, apodrece por dentro. Belíssimo texto, gente. Esse texto está totalmente, 100% alinhado. Lívia, olha, um abraço para você, um beijo grandão. Eu não consegui achar aqui os seus contatos, mas aqui parece que tem um hiperlink, tá? Galera, quem precisar aqui, eu sempre faço questão de sempre valorizar o autor, a autora do texto, né? Dos textos que nós lemos e fazemos os comentários aqui no canal Creme do Milho. Então fica aqui todos os contatos dela, né? Tem o nome, tem o site onde foi encontrado e etc. Lívia, um forte abraço para você. Galera, quais são os meus 2 centavos que eu trago aqui no canal? Opa, vamos para cá, aqui. Seguinte,
Nós vivemos numa sociedade atualmente onde o diálogo ele está em frangalhos. As pessoas não sabem conversar, as pessoas desaprenderam a conversar, as pessoas desaprenderam a dar a sua opinião, as pessoas desaprenderam a fazer o que é mais importante, o que é mais rico em um grupo. Nós vivemos em sociedade, que é exatamente dar a sua opinião, se posicionar, mas de uma forma que não fira, que não ultrapasse, não machuque o limite do outro. E o que isso tem por consequência? Exatamente o que tem aqui nesse texto. As pessoas, elas confundem o se preservar, né, e elas guardam aquela vontade que elas têm de falar para poder, para uma outra ocasião, ou preferem não falar. E o que acontece? Como está muito bem escrito aqui pela Lívia, as coisas se apodrecem por dentro. Gente, se posicionar é saudável. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que também é escrito aqui no texto, é na forma como a gente tem de escolher as nossas batalhas, escolher as nossas brigas e etc. Tem coisa que realmente nem tudo dá para você ir lá e dar réplica e discutir e se posicionar e etc. Cara, a nossa vida é muito complexa para a gente dar essa atenção toda. Mas no nosso dia a dia, em situações importantes, em situações de decisão que vão mexer significantemente com a nossa rotina, com o nosso bem-estar, com as nossas relações, vale sim a gente falar. Eu acho que um exercício muito legal que deu aqui é o seguinte: se recolhe um pouco, guarda até 10, está com a cabeça quente, espera um pouco para poder você falar, e aí você vai lá e apresenta isso de uma forma saudável para quem merece estar do seu lado, para quem você quer o bem, porque às vezes a pessoa ela não está captando aquele problema e aquilo que realmente precisa ser escutado. A pessoa o interlocutor, ele não sabe, muitas vezes ele não sabe, ou então ele não tem a clareza de informação que tem para poder você falar e se posicionar, e você vai estar também ajudando essa pessoa. Você está se ajudando em você falar aquilo, né, que tá te fazendo mal, porque você ficou desconfortável por alguma circunstância, ficou chateado, ficou magoado, não gostou daquilo que você ouviu, ou do que falaram para você, e etc, do que você leu, um e-mail, uma mensagem, um WhatsApp, um post numa rede social, né? E aí o que acontece? Às vezes cabe você falar de uma forma educada, respeitosa para aquela pessoa que simplesmente você não gostou, ou então qual que é o seu posicionamento nesse assunto. Qual que é voltando aqui, né, no começo dos 2 centavos, qual que é o maior problema que existe hoje pela aceleração das redes sociais? O problema é isso aqui, gente, ó, celular, rede social. É o seguinte, as pessoas elas querem elas estão em duas pontas. Ou elas querem responder tudo aquilo de uma forma muito rápida, né? Então, assim, não gostei, é isso, é o time azul, é o time vermelho, é o time laranja, é o time verde, e assim vai. E aí começa é o famoso fla-flu, aquela conversa onde a pessoa ela não quer, ela só quer ser escutada. Ela não quer escutar a opinião do outro, né? Ela quer falar, né? Isso não é diálogo, isso é um monólogo, né? É uma conversa unilateral, né? Ou então as pessoas hoje elas já vão para o outro lado. Elas simplesmente, então tá bom, eu não quero mais falar desse assunto, eu prefiro me preservar, deixa quieto, deixa pra lá, e aquele negócio passa, saca? Existe uma diferença, as pessoas estão esquecendo o caminho do meio, a ponderação da coisa. Tem coisas que realmente às vezes você pode falar de uma forma mais sutil, por uma mensagem, às vezes você vai precisar encontrar aquela pessoa pessoalmente, mas não deixe de falar. E também não seja radical. Não pratique o sincericídio. Isso é falta de educação, tá? Se não te falaram, é falta de educação. Desculpa, é o meu jeito de falar. Desculpa, é que eu sou desse jeito mesmo, viu? Quando eu vou falar alguma coisa. Cara, você tá estragando uma relação, você tá se estragando, tá feio pra você. Não faça isso, tá bom? Sincericídio não ajuda e nunca ajudou em nada. Tá? Porque eu sou muito franco nas coisas quando eu falo. Porque de verdade, é com o meu jeito. Cara, tá feio pra você. Não pratique isso. Tira isso aí do seu
da sua regra, da sua etiqueta, que isso é a coisa mais de mau gosto, mais deselegante, mais tosca que existe, tá bom? Agora, você conseguir conversar de uma forma produtiva ao evitar o silêncio, que é exatamente o propósito desse texto, aí você vai se sentir bem. Aí você vai dar um passo além e vai fazer com que as coisas girem, reverberem em algo positivo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. De novo, se você gostou, dá o like, se inscreve, manda esse vídeo para alguém que está precisando, porque a ideia do canal do Creme do Milho é sempre você assistir, escutar, né? Que os vídeos ficam disponíveis também no YouTube Music. E você se sentir bem, você dar um próximo passo, tá bom? Para o seu autoequilíbrio, seu bem-estar pessoal, profissional, familiar, tá bom? Um abração para você e te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau.